Vamos dar retorno à nossa segunda parte da aula Controle e Constitucionalidade, falando sobre legitimidades, falando sobre o quórum do julgamento e também vamos falar sobre o pedido cautelar. Bom, quórum de julgamento. A cláusula de reserva de plenário, quando a gente estudou o controle de constitucionalidade, lá no início das nossas aulas, a gente falou sobre a cláusula de reserva, que está no artigo 97 da Constituição Federal, que ele diz que somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo do poder público. Bom, o artigo 97 da Constituição já diz o quê? Que é o voto da maioria, certo? Maioria absoluta. Então, só que em tratando-se do controle abstrato de constitucionalidade, além de haver essa previsão na Constituição Federal, nós temos daquela lei de 31 artigos que eu falei para vocês, existe um regramento específico para ela, que ela exige a presença mínima de 8 membros do Supremo Tribunal Federal para que seja instalada a sessão de julgamento. Anotem bem isso, isso é questão de prova. Para instalar a sessão de julgamento tem que ter 8. Tem que ter 8. Com 6, com 5, com 7, não tem que ter 8. 8 membros para instalar. Já as decisões finais de mérito depende do voto convergente de pelo menos 6 ministros do STF, ainda que o acórdão venha proclamar a constitucionalidade da norma. Ou seja, nós entramos com a ADIM, está pedindo a inconstitucionalidade da norma. Tem que ter 8 para instalar e tem que ter 6. 6 tem que votar pela inconstitucionalidade. Se for pela constitucionalidade, foi ingressado uma ADC. Tem que ter 8 para instalar e tem que ter 6 votando pela constitucionalidade. Inconstitucionalidade ou constitucionalidade tem que ter esse voto da maioria, consagrando o próprio artigo 97 da Constituição. Tá? Nós quando estudamos o controle difuso de constitucionalidade, nós falamos bastante sobre o artigo 97 da Constituição Federal, sobre a cláusula de reserva de plenário. E ela, quando a gente, na ADIM e na ADC, tanto é válida a cláusula de reserva do artigo 97, quanto do artigo 22, especificadamente o artigo 22 da Lei 9868 de 99, ou seja, 8 para instalar e 6 tem que votar favorável pela inconstitucionalidade ou pela constitucionalidade de determinada norma. Se não alcançada a maioria necessária à declaração de inconstitucionalidade, estando licenciados ou ausentes ministros em número que possa influir no julgamento, ele será suspenso, a fim de aguardar-se o comparecimento dos ministros ausentes até que atinja o quórum. Ou seja, isso aqui está no regulamento, no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Não recordo agora o artigo, mas vocês podem dar uma olhada que procura no Google, bota aí o regimento interno do Supremo e tem lá esse artigo, mas o material complementar a gente deve colocar para vocês. Lá tem dizendo o quê? Se não tiver a maioria necessária, vai ser suspenso. Suspenso, até os ministros todos estarem. As mesmas exigências de quórum qualificado aplicam-se ainda às decisões concessivas da medida cautelar, salvo durante o período de recesso. Vai causar um dano àquela norma e ingressaram com a ADIM e fizeram um pedido cautelar, a medida cautelar na ADIM, pedindo que já fosse suspenso os efeitos daquela legislação, porque inconstitucional ia trazer graves danos. E eles conseguem provar o que nós analisaremos mais à frente, que necessita do fumus boni iuris, que é o que? A fumaça do bom direito, que é a plausibilidade do direito, e o periculum in mora, que é o perigo na demora daquela legislação trazer danos à sociedade. Então, havendo isso, pode-se pedir uma medida cautelar. E a medida cautelar, ela vai ser analisada como? Da mesma forma que o pedido final. Tem que ter 8 para abrir, vai ser distribuído e 6 vão votar. Com exceção da medida cautelar provado o fumus boni iuris e o periculum in mora, onde de forma monocrática o relator pode sim decidir, desde que nós veremos mais à frente, na primeira oportunidade ele já coloque para um plenário votar. Bom,
Ademais, predomina no STF entendimento segundo o qual, mesmo fora do período de recesso, mas havendo excepcional urgência, o relator poderá deferir a cautelar monocraticamente. Como eu disse, provado fumus bonius e o periculum in mora, o relator monocraticamente pode, mas na primeira sessão ele tem que botar isso em plenário para votação. Tá? Se for no recesso já é monocraticamente. Que foi o que atualmente não foi no Madim, então não vou nem comparar, mas vários pedidos são feitos dessa maneira, até mesmo o próprio pedido do presidente Lula que queria concorrer à eleição, mas não tem nada a ver com o nosso, mas só para vocês verem que essa sistemática não é sistemática criada somente para DIN, vários outros procedimentos junto ao TSE, junto ao Supremo, utilizam também dessa especificidade da medida cautelar, embora você tenha um quórum, um regramento, se for causar um grave dano urgente, monocraticamente o relator pode decidir. A Constituição Federal previu explicitamente a hipótese de medida cautelar em relação à ADIM, ou seja, existe já a medida cautelar no artigo 102.1p, a linha P da Constituição Federal. Leiam esse artigo. Contudo, ao instituir a ADC, a Emenda Constitucional 393 foi omissa a respeito do cabimento de medida cautelar. Outra pegadinha. Se na sua prova tiver que existe regramento na Constituição Federal, tanto da medida cautelar para DIN quanto para ADC, está errado. Somente existe no artigo 103, a linha P da Constituição Federal, regramento falando de medida cautelar para a DIN. A ADC 9, número 9 de 93, ela foi omissa. Contudo, ao instituir, foi omissa a respeito do cabimento de medida cautelar. Nada obstante, com fundamento no poder geral, poder feral, é porque a ADC é uma fera que a gente tem. Não? Poder geral de cautela inerente à atividade jurisdicional, o Supremo entendeu possível a concessão da medida cautelar também às ADCs, inclusive com efeitos vinculantes. Ou seja, usando o poder geral de cautela, usando analogia, o Supremo disse, se a ADIM pode, por que a ADC não pode? Não pode sim ter medida cautelar pedindo cautelarmente a constitucionalidade daquela norma. Qual é a natureza jurídica da medida cautelar? Não configura o processo cautelar, mas simples requerimento processado e apreciado nos próprios autos da ação direta, como mero incidente da causa. Ela é o quê? Uma antecipação dos efeitos da tutela, ou seja, qual a natureza jurídica desse pedido cautelar? É uma antecipação dos efeitos da tutela. Ela não é um processo cautelar, ela não entra lá naquele rol do processo cautelar, das medidas cautelares lá do Código de Processo Civil. E vocês vão estudar, que já tem o curso para você disponibilizado na plataforma de processo civil. Não entra lá, ela tem um regramento específico esse que está na Constituição Federal, regramento específico esse que está na Lei 6898, que trata sobre a ADIM e a ADC. É um procedimento específico e ela somente se trata de antecipação dos efeitos da tutela. Se na sua prova estiver dizendo que esse pedido cautelar é um processo cautelar, ele tem natureza jurídica e um processo cautelar de uma medida cautelar, está errado. A sua natureza jurídica é o quê? De uma antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Pressupostos materiais. Pressuposto, o que é pressuposto? É o requisito, é o que é necessário para ser feito esse pedido cautelar, essa medida cautelar. É o fumus boniuris, fumaça do bom direito, todos nós sabemos, estamos cansados de ver isso no nosso curso de direito, e o periculum in mora, ou seja, o perigo na demora, o dano que ele pode ocasionar de difícil ou irreparável solução. Necessidade de preservar a incolumidade da ordem pública e manter no plano jurisdicional a harmonia e a independência entre os poderes executivo e legislativo do Estado-membro. Bom, às vezes a legislação, o seu pedido de inconstitucionalidade, sua medida cautelar, veio muito tempo após a sua promulgação. Aí muitos se falou, bom, qual o periculum in mora? Tem já 6 meses que essa legislação entrou em vigor. Qual o perigo na demora? Bom, o perigo da demora, fundamentado pelo Supremo, não quer dizer nem com dias, nem com nada de sua promulgação, mas ele quer dizer na preservação da incolumidade da ordem pública. Então, para manter incólume a ordem pública, para manter o arcabouço legal, jurídico legal,
harmônico, ele pode deferir, mesmo após um tempo que a gente entenda ser um tempo grande de sua promulgação, por sua opinião de análise, a concessão dessa medida cautelar para a suspensão dos efeitos daquela lei. Pressupostos formais: prévia oitiva do polo passivo, salvo em caso de excepcional urgência e concordância da maioria absoluta dos membros. Ou seja, qual o pressuposto da medida cautelar? Você ouvir o polo passivo da demanda. No caso de uma lei federal que não foi vetada, foi aprovada pelo presidente, feita pelo Congresso Nacional, aprovada, quem vai ser o polo passivo? Serão eles, do jeito que nós analisamos. Foi de uma legislação estadual, será quem? A Assembleia do Estado com o governador do Estado. Eles serão o polo passivo da demanda. Então, tem que ter a prévia oitiva, salvo em caso de excepcional urgência. Essa excepcional urgência, o relator, quando recebeu o pedido liminar, vai verificar. Se ele achar que realmente é de urgência necessária para manter incólume a ordem pública, a ordem social, ele pode sim conceder sem ouvir previamente os legitimados passivos. Igual o mandado de segurança. Lembra do mandado de segurança de vocês? Vocês estudaram o mandado de segurança. Então, no mandado de segurança pode também ser concedido sem a oitiva do impetrado. Embora, aí depois ele vai prestar as informações, aqui também depois será intimado para prestar informações. Seria mais... Você pode ver que todo o processo ele gira em torno de uns fundamentos. E todos os fundamentos não são fundamentos do mandado de segurança, não é diferente dos outros, embora cada um tenha a sua especificidade, mas tudo parte de um fundamento. Tem uma ordem para tudo isso. O processo é feito para ter uma ordem. Então, pode ser dado sim. Procedimento. Qual é o procedimento para a medida cautelar? Conforme o artigo 10 da Lei 9868, salvo nos casos de excepcional urgência, a medida cautelar só poderá ser concedida após manifestação, no prazo de 5 dias, dos órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou ato normativo impugnado. Se o relator considerar indispensável, também serão previamente ouvidos a AGU e... Esse aqui, a AGU, é o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República, no prazo de 3 dias. Concedida a medida cautelar e publicada a parte dispositiva da decisão, a lei prevê a retomada do procedimento normal da ação direta, com a requisição das informações às autoridades, do quais tiver o ato emanado. Ou seja, concedeu a medida cautelar, aí nós vamos aqui pedir a informação. Aí vai prestar as informações, os legitimados passivos da ação direta de inconstitucionalidade. Procedimento, puro procedimento. Leiam essa lei, são 31 artigos. Leiam essa lei, gravem o procedimento. Não foge muito à regra de todos os procedimentos que nós temos estudados. Vocês estudaram no mandado de segurança, vocês estudaram no processo civil, muita coisa. Deve alterar um prazinho ou outra coisa, mas o procedimento em si se parece muito. É permitido uma espécie de julgamento final antecipado. Artigo 12 da Lei 9868. Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações no prazo de 10 dias e a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de 5 dias, submeter o processo diretamente ao tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação. Ou seja, é urgente, precisa logo ser analisado, ao invés de você conceder a cautelar, abrir informações, para depois verificar todos os pressupostos, botar em pauta, verificar a data da pauta, botar em pauta para julgamento. Ele já manda se manifestar todo mundo e já bota logo para julgamento.